Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje junto com o nosso amigo Daniel, nosso intérprete de Libras. Olá, Daniel! Para a gente dar início à nossa aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano do ensino médio. Nessa aula de hoje, continuaremos a falar sobre as variações da primeira lei de Mendel. Então, vamos lá! Nós sabemos que, nessa aula, vamos compreender as leis de Mendel e suas implicações e conhecer as variações da primeira lei de Mendel. Nós vimos essas variações, algumas delas, na nossa aula passada, onde falamos sobre os genes letais, ou alelos letais, aqueles alelos onde vão ocasionar a morte do indivíduo, quando vão se manifestar. E nós vimos também o caso da pleiotropia, nome grande, Pleiotropia, que vai ser então onde um gene ele vai determinar mais de uma característica. Nessa aula de hoje nós vamos falar de mais dois tipos, tá? Que vão ser a dominância intermediária, tá? Que vai ser ou também chamado de dominância incompleta. Vai acontecer muito em uma flor, que é essa flor aqui que nós vemos aqui na imagem, que é a flor maravilha, ou Mirabilis jalapa, tá? O que vai acontecer nessa questão aí da dominância intermediária? Vamos lá, eu tenho flor vermelha e flor branca. Quando vai acontecer então o cruzamento de plantas vermelhas e brancas, tá? Onde essas plantas elas vão ser puras, de linhagem pura, tá? Elas vão ser homozigotas, tá? Vai nascer, então, flor rosa. Como assim, Vinícius? Uma vermelha pura e uma branca pura. Quando vai acontecer, então, esse cruzamento, sai uma rosa? Mistura cor? É igual misturar tinta? Se eu cruzar, então, uma verde, uma azul e uma amarela, vai nascer uma flor verde? Vai ter, então, essa mistura de cor? Não. O que vai acontecer aqui nesse caso? Nesse caso, aconteceu o que nós chamamos de dominância incompleta ou dominância intermediária. Não vai existir, nesse caso, uma dominância total. Eu falo que a vermelha é dominante ou que a branca é dominante. Não, não acontece isso. Como que nós conseguimos, então, provar que isso vai acontecer? Quando eu vou cruzar, então, o F1, essas flores rosas, que, na verdade, elas vão ser o quê? Híbridas. Vai acontecer o seguinte no nascimento em F2. Uma flor vermelha, duas flores rosas e uma flor branca. Que é isso, Vinícius? A branca e a rosa apareceu? A branca e a vermelha apareceu? Sim. Nesse caso aqui, então, eu posso falar que houve uma dominância incompleta. Como assim? Vamos ver. Eu não disse para você que a linhagem P, ou seja, a linhagem parental, ela vai ser formada de 100% de linhagem pura, de plantas puras. Então, aqui, nesse caso vermelho, eu posso colocar aqui vezão, vezão. Então a branca eu coloco vezinho, vezinho? Não. Por quê, Vinícius? Lembram que eu falei que não existe dominância ou recessivo, tá? Os dois são dominantes. Então, eu posso colocar vezão, vezão, bezão, bezão, tá? Vinícius, mas vai mudar isso no meu entendimento? Não, primeira lei de Mendel normal. Só vamos aqui trocar a letra. Alguns autores consideram vezão, vezinho, vezão, vezão. Mas vamos aqui para a gente identificar, outros trabalham assim. Dessa forma a gente consegue verificar de onde veio o alelo. Vamos lá. Então eu tenho aqui duas linhagens puras. Quando ocorreu esse cruzamento, nós já sabemos. Vezão, vezão com bezão, bezão, vai originar então 100% de indivíduos, vezão, bezão. Deu então um fenótipo rosa. Cruzando aqui então, fazendo o cruzamento, vamos aqui fazer o cruzamento que vamos ver. Tem gente que já pode ter aí esquecido. Vamos lá, como que vai acontecer? Se eu tenho aqui então, vezão, bezão com vezão, bezão. Lembram? Todas rosas. Essa daqui vai produzir gameta, então, tanto vezão quanto gameta, bezão. E essa daqui é a mesma coisa. Gameta, vezão, gameta, bezão.
Fazendo o cruzamento, então, tenho Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Bzão, Vzão, Bzão. Bzão com Vzão, Vzão, Bzão. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Então, eu tenho esse cruzamento, esse resultado. 1, Vzão, Vzão, para 2, Vzão, Bzão, para 1, Bzão, Bzão. Então, realizamos o cruzamento aqui. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Que vai acontecer isso. Vzão, 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 Bzão, Vzão, Bzão, Bzão, Bzão. Repare, então, que a proporção aí genotípica, ela foi a mesma da primeira lei de Mendel. 1 homozigoto para 2 heterozigotos para 1 homozigoto. Só que nós temos aqui a proporção fenotípica diferente aí da primeira lei de Mendel. Como assim, Vinícius? Na primeira lei de Mendel, se esse daqui fosse dominante, seriam o quê? 3 flores vermelhas. Então, o fenótipo seria 3 para 1. Nesse caso, foi diferente porque nós temos aqui 1 para 2 para 1. A minha proporção fenotípica, ela vai ser igual à minha proporção genotípica, tá? E neste caso, não vai existir dominância. Por isso que nós temos uma dominância intermediária, tá? No caso, os dois aí, eles vão se manifestar e vão originar essa cor rosa. Então, voltamos aqui, ó. Proporção fenotípica, 1 vermelho para 2 flores rosas, para 1 flor branca. Proporção genotípica vai ser 1 Vzão, Vzão, para 2 Vzão, Bzão, para 1 Bzão, Bzão. As proporções, então, tanto genotípicas quanto fenotípicas, elas vão ser o quê? Iguais, tá? O que vai diferir aí, então, no caso aí da primeira lei de Mendel, num caso de dominância completa, tá? No caso, então, de dominância completa, né, a primeira lei de Mendel, a proporção genotípica e a proporção fenotípica, elas vão ser diferentes, aquilo que eu comentei. A proporção genotípica vai ser 1 para 2 para 1, enquanto que a minha proporção fenotípica vai ser 3 para 1, na primeira lei de Mendel aí, em um caso de dominância completa. Outro tipo, então, que nós vamos ter é a questão da codominância. O que é codominância? Então, nós temos aí 2 alelos aí que vão se manifestar. Os 2 são dominantes. Não há um meio termo aí para eles, igual o caso lá da Mirabilis jalapa, ou seja, da Flor Maravilha. Nesse caso, os 2 se manifestam. Como assim, Vinícius? A gente tem aqui, no caso do corpo humano, o nosso tipo sanguíneo, o sistema BO. A gente vai ver isso na nossa próxima aula, que o sistema BO, ele além de ser um caso de codominância, ele é um caso também de alelo múltiplo, ou que nós chamamos de polialelia, tá? Mas isso é um assunto para outra aula. Vamos focar aqui na codominância. O que vai acontecer? Sistema MN também, a mesma coisa. Então, nós temos aqui o gene I. O gene I, então, para o tipo sanguíneo, A, B, AB ou O. O que vai acontecer? Esse gene I, ele vai ter 3 variações. IA, IB e Izinho. IA, IB e Izinho. Só que o IA e o IB, eles vão ser o quê? Iguais, eles vão ser dominantes. E o Izinho vai ser recessivo. Nesse caso, pelo fato do IA e do IB serem dominantes, os 2 vão se manifestar. E o Izinho, eles vão o quê? Se manifestar sob o Izinho. Por isso que nós falamos que é um caso de codominância. Vamos ver aqui na prática como que isso vai funcionar. Tá? Então, um caso de codominância, porque os 2 eles vão se manifestar. Os 2 alelos aí
vão ter essa manifestação. Como que eu sei? Olha que interessante. Nós temos aí grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, AB e o O. No meu caso aqui eu sou A. Você é qual? A, AB, B, O. E aí nós vamos entender aqui como que isso vai funcionar. Se eu sou do grupo A, eu posso ser IA, homozigoto, ou IA e Izinho, heterozigoto. Se eu sou do grupo B, eu sou IB, ou IB-Izinho. Se eu sou do grupo AB, eu sou o quê? IA e B. Ó, os dois se manifestaram. Ocorreu então a manifestação dos dois. Por isso que nós falamos que é um caso de codominância, porque os dois se manifestam e não há um meio termo, tá? E eles não têm expressividade suficiente para um se manifestar além do a mais que o outro, tá? E o grupo O, Izinho, tá? Que vai ser um grupo recessivo. Na nossa próxima aula a gente vai falar mais um pouco a respeito sobre esse sistema BO e compreender como que isso vai funcionar. Mas nesse caso aqui é só mesmo para a gente compreender e ver a questão da codominância, que vai acontecer entre o IA e o IB, onde os dois vão se manifestar quando eles vão estar em um indivíduo. Como que nós vamos então identificar aí dessas variações que nós falamos aí ao longo dessas duas aulas? Codominância, dominância incompleta, alelo letal. Como? Primeira lei de Mendel, com o caso da dominância completa. Olha que interessante. Eu tenho aqui os meus tipos de herança. Primeira lei de Mendel, né, que no caso aqui vai ser uma dominância completa, tá? Vou até anotar aqui para a gente ver. Então aqui, ó, vai ser o caso da dominância completa. Que a gente tem mania de falar, primeira lei de Mendel, mas nós estamos trabalhando na primeira lei de Mendel, porque estamos vendo aí essa questão de uma única característica aí, um único alelo aí que nós estamos estudando de uma vez, tá? A questão do alelo letal, da dominância incompleta e da codominância. Vou analisar isso através da proporção fenotípica, que é mais fácil de eu identificar. E toda vez para eu identificar essa questão aí da proporção fenotípica, eu vou ter, lembrando sempre, só posso identificar através de F2, onde o meu geração parental vão ter que ser de linhagens puras, para até então eu ter em F1 linhagem híbrida, para que acontecer então essa autofecundação ou esse cruzamento de F1 com F1 para originar F2 com esses genótipos. Ficou confuso, né? Vamos aqui para o quadro para a gente ver aqui, ó, como que a gente vai ver. Então eu vou ter, na minha linhagem parental, eu vou ter que ter aqui então o quê? Indivíduos homozigotos, ou seja, puros. Exemplo, azão, cruzando com azinho. Para então, na minha linhagem F1, eu ter então 100% indivíduos o quê? Heterozigotos, ou que nós chamamos de híbridos, que no caso vai ser azinho. E eu terei de fazer então o que nós chamamos de autofecundação, né? Ou então eu vou ter que fazer o cruzamento entre esses indivíduos mesmo, para então eu ter aqui em F2, tá? Eu possuir então os meus indivíduos que também serão heterozigotos. Mas aí eu consigo ter então a manifestação para eu saber esse tipo de herança. Que aí eu vou ter os genótipos azinho e azinho. Então eu vou ter isso. Feito isso, eu volto para cá então, para a gente compreender que esse fenótipo, como que vai funcionar essa proporção fenotípica. Na primeira lei de Mendel, eu vou ter então 3:1. 3 indivíduos então que vão ter a característica dominante e um indivíduo que vai ter a característica recessiva. Lembrando sempre da proporção, gente, ó. Azinho. Primeira lei de Mendel, então, aqui, ó. 3 aqui para 1.
3 dominante para 1 recessivo. A questão do alelo letal, nós já vimos que vai acontecer. Eu vou ter que saber qual que vai ser. Ó, deixa eu apagar aqui tudo, aqui que borrou. Qual que vai ser? Como assim, Vinícius, qual que vai ser? Uai, se na minha questão fala que, por exemplo, esse alelo letal ele vai se manifestar em homozigose, ou seja, indivíduos homozigotos, e esse alelo ele é recessivo. Então, eu sei que o indivíduo homozigoto recessivo, ele vai ser letal, ele vai morrer. Então, esse daqui vai ser o quê? Morte. Então, nós não contamos com ele. Proporção fenotípica vai ser o quê? 2 para 1. Quando nós temos aqui a questão da dominância incompleta, tá? Que é o caso que a gente viu aqui hoje nessa aula, como que vai acontecer aqui? Vai ser 1 para uma característica aqui, esses indivíduos heterozigotos vai ser a outra característica, que no caso aqui é o 2, que é a intermediária, e esse outro aqui vai possuir a outra característica. Daí a proporção 1 para 2 para 1, como é o caso da gente viu da Mirabile Jalapa. Uma vermelha para 2 rosas para 1 branca. E quando a gente vai ver aqui a questão da codominância, significa aqui que os dois vão se manifestar. Nesse caso aqui eu vou ter a mesma proporção. 1 para 2 para 1. No caso aí do grupo sanguíneo, por exemplo, vai colocar aqui que esse é um indivíduo do grupo A, um indivíduo do grupo O, 2 indivíduos do grupo AB e um indivíduo do grupo O. A gente vai ver isso na nossa próxima aula, para a gente compreender isso daqui, como que vai funcionar. Tranquilo? Vamos então aqui para a nossa questão do Enem para a gente compreender. Então, não é uma questão do Enem, do Unicentro, que fala o seguinte: dominância incompleta, ou semidominância, ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos: Bzão, Bzão, flor vermelha, Bzão, Bzinho, flor branca, Bzão, Bzinho, flor rosa. Nesse caso aqui, gente, ó, já ocorreu aqui um caso que eles tiveram o mesmo alelo. Então, é muito interessante a gente ver o enunciado da questão, como que funciona. Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu F1 90 maravilhas rosas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos as maravilhas da F2? Já bagunçou aqui, mas calma. Vamos ver como que vai acontecer, olha. Eu sei que as flores rosas, elas vão ser heterozigotas, e uma proporção de 1 para 2 para 1. O cruzamento entre duas plantas, Bzão, Bzinho, vai produzir descendentes. Então, se eu cruzar essas duas aí heterozigotas, eu vou ter um Bzão, Bzinho para 2 Bzão, Bzinho, para 1 Bzinho, Bzinho. Isso vai significar, então, que 50% de chance de nascer descendentes rosas e 25% de chance de nascer vermelha e 25% de nascer branca. A alternativa correta, então, vai ser a letra B, 25%. Bom, espero que tenham acompanhado a aula. Se ficou alguma dúvida, mande para a gente aqui nos nossos canais de comunicação, que eu estarei, então, ao vivo respondendo aqui as suas dúvidas. Então, vejo vocês na nossa próxima aula, onde eu falarei sobre polialelismo ou alelos múltiplos. Até mais!